Olá meninas, bora para mais uma aula. Essa daqui foi uma das aulas mais pedidas por vocês e hoje vamos aprender a fazer o viés do próprio tecido. Então vamos colocar a mão na massa. Antes de eu mostrar para vocês como é que corta, a gente precisa entender o seguinte. O viés, ele serve para fazer um acabamento, né, nas nossas peças e ele é um tecido que foi cortado na diagonal. Eu vou mostrar aqui pra vocês, para que acho que fica mais fácil a visualização, ó. Aqui eu tô com meu tecido de limão. Se eu esticar meu tecido assim, ó, tá vendo que ele não tem tanta flexibilidade. Nem aqui, ó, tá vendo, ó? Ele não estica. Quando eu dobro ele assim, na diagonal, no viés, e eu vou esticar, ó, olha só. Ele tem muito mais flexibilidade. E é muito importante a gente cortar o tecido no viés para quando a gente vai fazer partes arredondadas de peças. Se a gente vai fazer uma parte reta, um viezinho em cima de um bolsinho, assim, não tem problema a gente cortar reto. Mas quando a gente vai fazer uma peça que tem curva, por exemplo, e a gente corta esse tecido reto só, não vai dar certo, não fica um acabamento legal. Por isso que é muito importante a gente cortar de fato o tecido no viés, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu estou com um quadrado de tecido, olha aqui, ó. Um quadrado de tecido, o meu aqui mede 50 por 50. É muito importante, e vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, tá? Ah, eu tô com um retalho aqui de 30 por 30, dá pra fazer? Dá pra fazer, tá? É só porque é o pedaço que eu tinha aqui. Mas é importante que seja um quadrado perfeito. 30 por 30, 40 por 40, do jeito que você quiser. Eu dobrei esse meu quadrado aqui, ó, tá? Pra ficar 2 triângulos. E eu vou cortar aqui, bem no meio. Eu vejo muitas aulas de viés pronto que as meninas usam muito cortador, o cortador mesmo de tecido, né? O redondinho. Só que tem muita gente que não consegue mexer naquilo, tem dificuldade, mas vou mostrar aqui para vocês que dá para fazer o viés sem ter o cortador circular, tá? Ó, então eu cortei aqui, fiz 2 partes, 2 triângulos, e eu vou encaixar, ó, esses 2 triângulos dessa maneira aqui, ó. Assim. As pontinhas aqui, ó, elas têm que bater, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, ele vai ficar, daí, uma bandeirinha, tá vendo? E aí, a gente vai passar uma costura para unir essas 2 partes. Por quê? Depois que a gente unir essas 2 partes, ó, tá vendo? Ela vai ficar assim uma tira na diagonal, tá vendo? Ela vai ficar enviesada aqui. E é daqui que a gente vai riscar o nosso viés, tá? Eu vou passar a costura aqui primeiro e já mostro pra vocês como é que vai ficar. Já costurei aqui e eu vou dar uma dica super importante pra vocês na hora de fazer o viés do próprio tecido. Diminuam o ponto da máquina, deixa ali num 3, 3,5, tá? Porque como depois a gente vai cortar, se você faz um ponto muito largo, capaz do viés soltar, tá? Então aqui, ó, a gente faz a bandeira, né? Faz uma bandeira e direito com direito do tecido. Costurei aqui na parte de cima, ó. E vamos abrir aqui, tá vendo? Pode dar uma passadinha no ferro, não tem problema. Ou pode usar o vincador, também vai super funcionar. O que a gente vai fazer? Vamos começar aqui a fazer a marcação de onde vai, de como a gente vai fazer o corte aqui do nosso viés, ó. Aqui eu vou fazer um viés do largo, tá? Então, a medida que eu vou usar vão ser de 3 centímetros, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Eu tô com uma régua comum e lápis. Pode ser a caneta que apaga com ferro. E aí a gente vai, ó, riscando para fazer todas as marcações. Tudo com 3 centímetros, tá? Ah, Bia, eu vou fazer um trabalho que
eu acho que vai ficar muito grosso, são mais camadas e tal. Pode fazer essas marcas com 4 centímetros, 5 centímetros, o quanto você achar melhor, tá? Eu vou marcar tudo aqui, porque senão vocês vão ficar muito tempo me olhando aqui riscar, e eu volto já com tudo riscado para a próxima etapa. Já fiz todas as marcações aqui, ó, tá? Então, não sei se vai dar pra ver, deixa eu chegar mais de pertinho, ó, tá vendo? Já fiz todas as marcações de 3 em 3 centímetros. E agora a gente vai unir as pontas para que fique como se fosse um círculo, diria assim, pra gente fazer o viés contínuo, tá? Aqui vai ser o seguinte, eu vou virar pro direito para ficar mais fácil. Essas marcações que a gente fez, gente, elas têm que bater. O que eu quero dizer com isso? Ó. Aqui, deixa eu ajeitar. Ela vai, vocês vão perceber o seguinte, tá vendo aqui no que tá aparecendo pra vocês? Aqui vai sobrar uma ponta, tá vendo? É normal. Porque quando a gente começar a cortar isso daqui, vai ficar tudo certo, tá? O que a gente tem que fazer? Quando juntar essas duas pontas aqui, ó, aqui, essas nossas linhas que a gente fez, elas têm que ir batendo uma com a outra para dar certinho a continuidade do viés. E aí aqui a gente faz o seguinte, ó. Eu pego uma linha com a outra aqui, ó, e eu tenho que ir batendo para que o viés fique certinho. Vocês podem vir aqui, ó, e alfinetando, ó. E aí vocês, durante a costura, vai vendo se tá batendo, tá? Uma linha com a outra, ó. Aqui. Deixa eu fazer aqui com vocês, ó. Então, uma linha tem que bater na outra, tá vendo? Pra dar continuidade aqui, ó. Deixa eu pegar mais uns 2 alfinetes aqui. E aí, a gente vai acertando. Aqui, pra ir batendo tudo. Por isso que é muito importante que o quadrado fique certinho, porque aí não corre o risco de não bater, por exemplo, isso daqui, tá? Ó. E aí, o que eu faço? Aqui, ó, é meio chatinho de fazer o começo, ó. Eu vou começar por aqui, que é mais fácil, ó. Que aqui tá certinho, ó. Ó. Aqui, a partir dessa ponta, deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou passando a costura até chegar lá do outro lado. Eu vou costurar e eu venho aqui para cortar esse viés com vocês. Já passei a costura, tá vendo que tá tudo batendo bem bonitinho e agora a gente vai começar a cortar. Gente, é cortar na tesoura mesmo, tá? Não tem choro, nem vela, nem fita amarela, ó. A gente vai cortando aqui, ó, bem em cima do risco que a gente fez, ó. E aí vai seguindo, porque ele vai fazer uma espiral e a gente vai cortando a volta toda. Não vou deixar vocês aqui me olhando cortando, vou cortar e volto com tudo prontinho para mostrar para vocês. Nosso viés cortadinho já tá aqui, ó, dá só uma olhadinha. Gente, o quadrado de 50 por 50 vão te render 6 metros de viés, tá? Então, assim, eu sei que, por exemplo, você tem um quadrado lá sobrando, mas tentem pegar retalhos menores. Geralmente, quadrado de 30 por 30 vai te gerar uns 3 metros mais ou menos de viés. Eu cortei um pedacinho aqui para vocês verem, ó, tá vendo? E aí a maneira de aplicar vai ser igualzinho ao viés comum, tá? A gente vai passar a costura e vai rebater lá do outro lado. Não vai ter segredo nenhum, tá? É muito legal para quando a gente faz uma peça e de repente não achou um viés que combine. E muitas vezes o viés do próprio tecido, ele dá um acabamento mais refinado para a peça. Por isso que é bem importante tanto a gente aprender a fazer, né, quanto aplicar nas peças, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mandem para todas as amigas de vocês, que eu sei que vocês têm um monte de amigas artesãs que têm essa dúvida na hora de cortar o viés. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like aqui nesse vídeo. E
colocar o sininho lá para tocar, para sempre que tiver vídeo novo você vai ser notificado, tá bom? Eu te espero então na próxima aula.